2 para o América, 2 para o São Paulo. São Paulo se classifica, avança, é semifinalista da Copa Sul-Americana, é semifinalista da Copa do Brasil. Parecia, Vitor Birner, que seria com menos emoção, né? Era o que o primeiro tempo mostrava, até quando o São Paulo abre 2-0, dominando o jogo. Acabou sendo com emoção no fim. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Rodrigo Bueno, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Quando se fala do São Paulo, é preciso que sempre a gente lembre do contexto de um time que não tem um grande título há um tempo considerável. Um time que foi acostumado, em quase toda a vida, a ganhar as principais competições. E você mudar esse cenário não é alguma coisa tão simples e, apesar de algumas pessoas discordarem, como o professor Calçade, não é apenas uma questão técnica. Eu acho que a questão técnica é fundamental, a questão coletiva é fundamental. Mas o futebol tem alguma coisa a mais, que queiram ou não, por mais que não sejam esses os jogadores que geraram os tantos anos que o São Paulo está sem ganhar um grande campeonato, que isso vem para o time. O São Paulo não tem um time tecnicamente tão especial assim, uma boa equipe, melhor que a do América, para fazer uma comparação. Taticamente, eu acho o São Paulo um time mais bem preparado que o América. Depois a gente vai falar sobre o jogo hoje, apesar de uma coisa que não gostei no posicionamento da equipe depois da perda do Miranda expulso. Mas eu acho que hoje tem uma coisa muito positiva. O São Paulo tinha que classificar. Tinha que classificar. E pelo que a gente viu nos últimos tempos, quando o São Paulo perde um jogador expulso ou quando o São Paulo toma gols tolos, ambos os gols hoje, responsabilidade do Reinaldo, o que também não é uma novidade, tá? Algumas dificuldades do Reinaldo ali em marcação, esse tipo de questão. Primeiro lance, para mim, depois eu opino sobre o cartão e o pênalti, vamos deixar para depois. O São Paulo sempre, até contra times tecnicamente piores, o São Paulo vinha perdendo a classificação, vinha na hora H faltando alguma coisa que não permitia que o São Paulo segurasse o resultado que precisava. O São Paulo segurou. Meio que na raça, seja como for, é um mata-mata. É óbvio que o São Paulo não está satisfeito com a qualidade do futebol da equipe depois da expulsão, mas eu acho que o São Paulino deve estar muito satisfeito com a postura do time, da torcida, porque você só ouvia a torcida do São Paulo lá, principalmente depois que o São Paulo perdeu o jogador expulso, atuando fora de casa. E é o que dava para exigir dessa equipe hoje. Não dava para exigir mais dessa equipe. De agora em diante, já falar depois, a situação para o São Paulo no campeonato fica mais difícil. Mas hoje acho que é um dia para o São Paulo comemorar. O São Paulo superou erros individuais de um dos seus jogadores. O São Paulo superou a falta de um atleta. O São Paulo superou um momento que o São Paulo, nos últimos anos, quase nunca conseguia lidar. E está na semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo poucas vezes chegou. Chegou uma vez na final, chegou outra com o Diniz, né, e foi eliminado contra o Grêmio. Nessa última década, o São Paulo chegou umas várias vezes. 3 vezes na semifinal. 2015, 3 2020... 3 vezes. É a quinta. Bom, mas num período de 10 anos, o São Paulo tem frequentado mais as semifinais da Copa do Brasil. Não tem conseguido dar o passo para a decisão. Então, mas eu acho que dentro do que a gente podia esperar do São Paulo na Copa do Brasil, o que a gente pode esperar, o São Paulo chegou aonde era possível, olhando os adversários que o São Paulo teve até agora. De agora em diante, é uma outra história. A gente conversa depois. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Paulo, Jean, Calçade, Birner, fã de esporte. Olha, o Birner falou muito que o São Paulino tem que festejar hoje. Eu vou ampliar um pouco esse leque aí, porque o São Paulino hoje estava muito ligado no mercado europeu, janela de transferências, e nesse jogo da Copa do Brasil por questões orçamentárias. São Paulo ganhou 8 milhões de reais hoje com essa classificação. Claro que o feito, a façanha esportiva, não é uma façanha, né? Mas a classificação tem esse componente de ainda permitir sonhar com um título que é inédito para o São Paulo. Mas o São Paulo que tem dificuldades financeiras, então o São Paulo não é como o Flamengo ou o Palmeiras, que quando classificam nem pensam enquanto estão ganhando, né? Porque já tem ali, né, um robusto cofre por trás. O São Paulo possivelmente vai ganhar 13 milhões de reais amanhã com a venda do Casemiro para o Manchester United. E o São Paulo lamenta muito que o Antony não foi
para o Manchester United. O Manchester United ofereceu 80 milhões de euros. O São Paulo ia ganhar aproximadamente 70 milhões de reais. Olha, para você fazer a comparação, o São Paulo ganhou 8 milhões de reais hoje com a classificação. Se o Antony tivesse sido negociado e o meu Ajax querido não aceitar 80 milhões de euros no Antony, realmente não sei onde é que vai parar isso. Mas você vê, o São Paulo está muito preocupado com passar pelo América, né, chegar a uma semifinal, mas também buscar esse dinheiro meio que alternativo ou aleatório que possa mudar a situação do clube a médio e longo prazo. Sobre o time em si, é um time valente, é um time guerreiro. Igor Vinícius, que é um batalhador, tecnicamente não é um grande jogador, mas está fazendo o que pode, o que não pode pelo lado direito. O Caleri não tem um jogo que ele não sai ferido, machucado, rasgado, com hematoma. A luta dele, a entrega dele é algo contagiante para o São Paulino. Então é um time que tem muito espírito de coração. Hoje teve muitos dos seus sustos por conta dos experientes jogadores do time. O Reinaldo Miranda também, né? O Miranda que vai ser desfalque na partida de ida contra o Flamengo. A gente vai falar mais desse jogo. E é claro que o São Paulo é o mais fraco dos semifinalistas. Então o São Paulo entra como franco atirador para mim, especialmente porque ele vai enfrentar o melhor dos semifinalistas, que é o Flamengo. Não importa se decide no Morumbi ou no Maracanã, o São Paulo é o patinho feio, é a quarta força dentre os semifinalistas, eu já posso dizer assim. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. A gente estava lá com o GC, né, com a Tarja, dizendo vale mais pelo resultado do que pela atuação. É claro que vale mais pelo resultado do que pela atuação de maneira geral, mas eu acho que vale muito pelo comportamento. Aí um pouco, né, em cima daquilo que o Birner estava falando, porque à medida que o tempo ia passando, à medida que o América faz aquele gol no final do primeiro tempo com a penalidade, aí o Miranda é expulso, aí vem o gol de empate, tudo se desenhava para mais um daqueles roteiros de eliminações inusitadas contra um time indiscutivelmente mais fraco, um time menos capaz do que o São Paulo, porque o São Paulo viveu muito momentos como esse nos últimos tempos. Então eu acho que vale também, porque eu discordo de quem eu vi algumas críticas, o São Paulo está recuado, né? Meteu todo mundo lá atrás, está se segurando por uma bola para de repente o jogo ir para os pênaltis, mas na verdade, eu acho que assim, não consegui ver toda a pressão do América que muita gente viu na reta final, depois, e sobretudo, da expulsão do Miranda. Então, eu acho que o São Paulo, pelo menos nesse aspecto comportamental, de não começar a tremer, não começar a sentir o gol do adversário, não sentir a expulsão do Miranda e conseguir, a sua maneira, dar uma cozinhada no jogo ali, sobretudo na meia hora final, eu acho que tem os seus méritos. Então, tem um mérito comportamental também. É claro que, pela diferença dos dois times, a gente podia exigir mais do São Paulo, a gente podia até achar que o São Paulo poderia ter se classificado nos dois confrontos com mais facilidade. Mas é um clube gigante num momento conturbado da sua história, um momento que pesa, que faz com que os jogadores sintam, e acho que pelo menos nesse confronto especificamente, ele não sentiu. E aí é o que o Bueno falou, na semifinal, eu acho que assim, o São Paulo na boa, eu nem acho que seja o patinho feio dos 4 semifinalistas, olhando para o que o Corinthians jogou até aqui, por exemplo. Não acho que dê para dizer, nossa, o Corinthians está voando, o São Paulo não, o Fluminense, que esteve muito bem, já não está mais tão bem assim. Então, eu até acho que o São Paulo está muito mais próximo dos outros 2 semifinalistas do que do semifinalista que ele enfrenta. Esse é o problema, né? É que a semifinal do São Paulo não é nem contra o Corinthians, nem contra o Fluminense, porque aí eu acho que a gente teria confrontos parelhos. A semifinal do São Paulo é contra o Flamengo, que aí, indiscutivelmente, leva uma boa vantagem no favoritismo, pelo menos, em relação a esse confronto. Paulo Calçade, e assim, eu até ouvi de um São Paulino na redação, olha, esse é o melhor primeiro tempo do São Paulo em muito tempo. Até o pênalti, né? Até o pênalti, quando o América diminui. Até o 2-0. Até o 2-0. Jogou muito bem contra o Bragantino no final de semana. Jogou. Aí depois de fazer 2-0, o São Paulo diminui um pouco o ritmo, o que talvez seja natural, jogando fora de casa. O América tenta dar uma crescida e aí surge o pênalti. Depois a expulsão e o desenrolar do segundo tempo tem um outro roteiro, né? Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Para você que nos assiste, esse é um jogo fragmentado, né? Porque ele tem até os 30, aos 29 está 2-0 para o São Paulo. Tem marcos, né? Marcos, assim, bem claros. Aí você, tá bom, e que São Paulo
existia dentro de campo aos 29 quando fez 2-0. Existia um São Paulo que lutava. Um São Paulo que não foi com a vantagem, não foi jogar com a vantagem. O São Paulo foi jogar, sim, com a vantagem de outra forma. Você tem duas maneiras de lidar com a vantagem. Uma é ignorá-la. A outra é ficar ali encastelado na área. O São Paulo falou, dane-se, vamos jogar. Eu acho que quando a referência